Oi, eu sou a Julie e hoje eu vim gravar um vídeo muito legal. O vídeo de hoje vai ser especial a Halloween. Já que eu não fiz nenhum DIY, alguma coisa assim sobre o Halloween, eu vim trazer esse vídeo. Eu adoro esse tipo de vídeo de história que conta mistérios, histórias. E eu tô pensando em trazer esse tipo de vídeo aqui pro canal. E como comemoração ao Halloween, eu vim trazer um lugar bem assustador. Bora pro vídeo? Oi, eu sou a Julie e hoje eu vim contar a história do sanatório Waverly Hills, um sanatório cercado por acontecimentos tristes e macabros. Tudo o que se sabe é que o sanatório, na verdade não era sanatório, pertencia ao Major Thomas Reyes. Essa pronuncia? Vou botar aqui pra vocês. E ele tinha um terreno, era dele, pertencia a ele do começo, vou contar desde o começo, tá, gente? Tudo que se sabe é que por volta dos 40 anos, já que ele foi um militar, por volta dos 40 anos, o major, ele decidiu meio que tava cansado já da rotina da cidade e tal. Ele queria morar num lugar mais tranquilo, perto das colinas e tal. Ele tinha muitos filhos, tá, gente? Eu não vou contar a história dele porque é grande, mas assim, ele tinha muitos filhos e se mudando para um lugar mais distante, lá não havia escolas. Então ele decidiu construir construir uma escola para suas filhas, seus filhos. E com isso ele pediu aos outros moradores também, falou, eles adoraram. Então eles construíram uma escola, se não me engano, de madeira, de 2 andares, que as crianças tivessem aulas e não precisasse fazer muita viagem para poder estudar. O major, então, decidiu contratar Elizabeth Lee Harris, uma jovem professora que a partir dali ia ser uma professora de todos os seus filhos e alguns moradores. Se eu não me engano, o que eu entendi foi que alguns moradores também participaram dessa escola. Essa professora, ela era tipo muito romântica e adorava livros de romance. E ela tinha um apelido chamado de Lizzie. Então Lizzie era muito romântica, ela adorava livros de romance e um dos romances dela preferido se chamava Waverly, do autor, se não me engano, Walter Scott. Então, com tudo isso, com esse romantismo, ela decidiu meio que apelidar a escola de Waverly School. Aí tá, o major adorou o nome, só que ele botou um nome diferente, botou Waverly, e botou o nome da propriedade de Waverly Hills, quer dizer, a colina lá e tal. E diante disso ficou conhecido como Waverly Hills. Por volta de 1900, um surto de tuberculose começou a atingir muito o estado, a região que eles moravam. Começou a se preocupar muito o governo e o conselho de tuberculose, porque é uma coisa muito grave naquela época, então é maior ainda, né? E o hospital da cidade não estava dando conta de tanto casos que estava acontecendo. Em 1900, ele estava tentando, no conselho de tuberculose, procurar uma fazenda que se encaixasse. Por quê? Tuberculose é bom que você fique num lugar arejado, bem ventilado, longe de muitas coisas tóxicas, entendeu? Então eles procuravam uma fazenda. E a fazenda Waverly Hills se encaixava perfeitamente, que era próximo do rio, próximo de muitas coisas e na colina, entendeu? E em 1908, o major decide então finalmente vender sua propriedade. Mas ele já estava bem velho, seus filhos já estavam bem mais velhos também, e ele já estava meio que no fim da vida já. Eles decidiram vender a propriedade e voltar para a cidade. Infelizmente, um ano depois, ele vinha a falecer. E mesmo assim, eles deixaram o nome que o major deixou na propriedade, que o Waverly Hills. Mantiveram o nome, entendeu? Eu achei isso bacana.
O sanatório foi inaugurado em 1911, depois de ser reformado, construído e feito os leitos. Se eu não me engano, nesse começo os leitos eram apenas 40, de 30 a 40 leitos. Muito pouco para um surto. Infelizmente, o hospital da cidade, que tinha ala de tuberculose, não estava dando conta. Então, eles resolveram dar 25 mil dólares, eu acho, para o Conselho de Tuberculose construir uma ala, só que não dava tempo, gente. Estava no meio de um surto. Então, eles decidiram pegar todos os pacientes, já que é uma coisa infecciosa, transmissível, não sei como fala, botar eles todos lá em Beverly Hills. Não tinha espaço para pessoas, gente. Então, eles botaram em tendas, igual aconteceu aqui. Não tinha espaço no hospital, então botaram em tendas. Em 1914, o hospital é a ala infantil, que dá 50 a mais de leitos, acrescentaram 50 a mais leitos no hospital, no sanatório, e isso ajudou bastante. Mas também lá não ficava só crianças que estavam doentes, e sim filhos de pessoas que estavam doentes. Porque, na final de contas, provavelmente as crianças não tinham com quem ficar, e também filhos de pessoas que têm tuberculose, muita gente não arriscaria, né? É o que eu acho, assim, no caso. E esse 50 leitos ajudou bastante. Mas mesmo assim, não era o suficiente, porque os casos continuavam a crescer. O tempo foi passando, os anos foram passando, e cada vez mais surgiam casos de tuberculose, que é uma doença muito grave, gente. E cada vez o hospital comportava absurdamente muitas pessoas e não era apropriado, enquanto isso muitas mortes aconteciam também. E em 1924, um prédio de 5 andares começou a ser construído para ver se conseguia comportar o tamanho de gente, para ver se conseguia comportar muito mais leito. E os leitos eram basicamente mais ou menos 400 leitos, muito mais do que tinha, já que o Beverly Hills antiga, ela era feita de madeira e essa ia ser feita de tijolos, ia ser mais forte. Em 17 de outubro de 1926, foi inaugurado o novo hospital Beverly Hills. Let's have a look at one of these sanatoria, or tuberculosis hospitals as they are called today. Real hospitals for the tuberculous, and not merely resting places. Que comportava 400 leitos. Mas também vinha o auge do auge da tuberculose e vinha a epidemia e muitos casos. E o caso de pessoas infectadas aumentava e virava uma epidemia muito séria. E muitas pessoas perderam sua vida, muitas não, milhares. Para ser sincera, o que eu pesquisei, são 63 mil pessoas perderam a vida naquele lugar. 63 mil pessoas, gente. É muita gente, infelizmente, que se foi. E não foi só por tuberculose, depois vocês vão ver. E em 1943, finalmente foi introduzido um medicamento. Deixa eu ler aqui, gente, porque a estreptomicina, que eu vou escrever aqui, porque o nome é difícil, que combate as infecções e doenças infecciosas. Combate as doenças infecciosas e a tuberculose. Graças a Deus, obrigado a Deus. E com isso os casos foram diminuindo muito gradativamente, que era meio, não é uma cura, mas assim, ajudava muito, que antigamente não tinha, então foi diminuindo os casos. E em 1961 o hospital fechou. Em 1962, um ano depois do fechamento de Beverly Hills, foi reaberto no mesmo local um hospital geriátrico, que, se eu não me engano, é um hospital geriátrico que cuida de pessoas idosas, pessoas que têm dificuldade de se locomover e pessoas que têm sérias doenças mentais, uma coisa assim. Eles chamaram de Wood Raven, que era o hospital geriátrico. Esse hospital durou 20 anos, muito tempo, né, gente? E lá foi fechado, gente, porque houve negligência. Sim, houve muita negligência, aí foi fechado. Também muitas pessoas morreram lá
pela negligência. Então, por isso eu digo que nem tudo foi só a tuberculose, também teve essa parte das pessoas geriátricas. Cara, que a maioria, a gente fala 90% foi da tuberculose, infelizmente. Foi fechado em 82 por negligência. Então, eu fico assim... As partes que vocês têm que saber, que são as partes tristes, as partes macabras. Vou deixar aqui no vídeo alguns sites que eu pesquisei, porque aqui eu não vou poder contar algumas coisas muito horríveis que fizeram com eles lá no hospital, que são bem pesadas, e o YouTube ia cortar o vídeo. E o hospital comportava apenas 400 leitos. E você acha que só 400 pessoas tinha lá? Não. Tinha muita gente. Então, eram muitas coisas que eles tinham que fazer. Eram muitos recursos, faltavam muitos recursos. E para em busca de uma cura, eles faziam muitos testes. Testes horríveis, gente. Que eu não vou comentar aqui, mas era um teste tipo esse, isso aqui. E se vocês quiserem saber exatamente o que aconteceu, eu vou deixar alguns sites que falam exatamente o que aconteceu. E, se eu não me engano, também é retirada de costela para ajudar na respiração, uma coisa assim. São coisas bem pesadas mesmo. E eram tantas mortes que eles tiveram que construir um túnel, tipo uma rampa, para que os corpos fossem direto para o trem que passava lá próximo. E como era uma colina, dava pra descer, entendeu? Mais facilmente. E eles fizeram isso de uma forma que os pacientes não vissem. Pelo menos isso alguns pensavam, né? Porque às vezes se a gente não sentir muito, a gente meio que não... Se a gente não vê, a gente não sente muito, entendeu? Acho meio que isso. Então, esse túnel... Eu não quero ficar lá, não. É conhecido como o Túnel da Morte. Inclusive tem um filme que fizeram com esse nome, sobre o sanatório Waverly Hills, o Túnel da Morte. Eu tenho medo de passar. Mas não só corpos, como os recursos também eram transportados lá, já que lá ficava em colinas. Era um pouquinho longe. Pessoas que foram lá dizem que esse túnel é muito horrível de ficar lá dentro. É sufocante. Eu não queria experimentar, não. Sei não, não teria essa coragem. Você teria? E... como o Waverly Hills era muito grande, era uma construção muito boa, muitas pessoas tentaram fazer de aquele lugar um outro lugar, compraram. E, gente, em 1983, um ano depois do fechamento de Woodgrave, um cara chamado J. Clifford tentou nada mais converter o Waverly Hills em um presídio, onde mora muita gente lá. Sabe o que aconteceu, né? A população lá, os moradores, fizeram muitos protestos e não deu certo. Acabou que o negócio não deu certo. Ele comprou e ele vendeu de novo. Então ele vendeu pro Robert Albert Haskell. Eu não sei esse nome é muito difícil, gente. E esse Albert, ele tinha um plano de fazer com que... um plano de construir um Jesus Cristo. Igual o Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro. Eles queriam fazer de qualquer jeito, que fosse grande, nome um ponto turístico. E ele queria arrecadar um certo valor, só que não conseguiu. De novo, outra pessoa querendo fazer um projeto e não conseguiu. Se eu não me engano, também tentaram fazer um restaurante e não conseguiram. E aí fica a pergunta, gente. Por que será que eles não conseguiram? Será que esse lugar já não pertence a outras pessoas? Vocês vão saber agora, porque o Waverly Hills é um dos lugares mais mal assombrados. Mal assombrados não, assombrados do mundo. Porque, afinal de contas, é um sanatório onde morreu 63 mil pessoas. O sanatório Waverly Hills é assombrado por vários espíritos que, infelizmente, perderam a batalha
muitos pela tuberculose, por doenças tristes e também erros médicos, né? Também, gente, coisas que você também deve saber é que houve alguns suicídios lá também. Esses fantasmas que fazem o suicídio, normalmente eles não deixam o local, tá, gente? É o que eu pesquisei. Que um dos fantasmas mais famosos de Waverly Hills é um garotinho que adora brincar de bola. Um dos fantasmas mais famosos é o fantasma de um garotinho que se encontra no 5º andar, onde ficava a ala das crianças. O nome dele é Timmy. E dizem que ele adorava jogar bola. E ele ainda continua jogando bola. E dizem que se você chegar lá perto, vocês vão escutar batidas de bola. Cara, quando a gente bate a bola, vocês vão escutar batida de bola. Vocês têm coragem de visitar o Timmy, gente? Timmy morreu, infelizmente, aos 10 anos. E há relatos que quem vai no 5º andar, se você levar uma bola, a bola é arremessada. E aí, gente? Não se esqueça que se você for visitar o Waverly Hills, levar a bola pro time, tá? E um dos outros... Tem outros fantasmas, mas essa também é uma das mais importantes, que é um fantasma de uma enfermeira, que é o fantasma da enfermeira Mary. Mary se envolveu com um médico casado e supostamente acho que ficou grávida e foi encontrada enforcada num quarto 502. Foi alegado suicídio. Será? Dizem que essa história foi mal contada e que quem matou ela foi um médico. Diz que a Mary vaga pelo hospital em busca de dizer a verdade que aconteceu com ela, tentando dizer o que aconteceu com ela, triste e deprimida, tadinha. Vamos consolar a Mary, gente, tadinha. E um livro foi escrito, inspirado na história da Mary, a Mary Lee. Foi escrito pela Mia Sardini. Um dos fantasmas também que assombrava lá o Waverly Hills é o fantasma das companheiras de quarto Jane e Elizabeth. Dizem que quando Jane morreu, Elizabeth ainda conversava com ela. E como, infelizmente, Elizabeth morreu também, dizem que eles viram elas vagando pelo hospital juntas. Que lindo, né, gente? A amizade é tudo. E por último, o mais terrorizante era o fantasma do Dr. Joseph Cottons, que era um médico que gostava de métodos nada eficazes, como serrar costelas de pacientes. E quando ele viu que muitos pacientes morreram na cirurgia, ele meio que enlouqueceu. E dizem que depois de sua morte, ele vaga pelo hospital enfurecido, batendo nas coisas, portas e objetos. Como lá acho que não deve ter mais objetos, então portas e janelas. E dizem que muitas pessoas viram ele, um homem de jaleco que desaparecia do nada. Cuidado, o fantasma de Joseph Cotton é bem agressivo. Cuidado, tá, gente? A não ser que vocês querem fazer uma visita pra ele, pra acalmar ele. Vocês querem? Então, por isso o Waverly Hills é um dos lugares mais assombrados do mundo. Essa foi a história de um dos lugares mais assombrados do mundo, do planeta, na verdade, o lugar onde muitas pessoas morreram, onde a dor e sofrimento foram presenciadas. Eles não queriam morrer. Eles não queriam aquele sofrimento. Eles não quiseram aquele sofrimento. Por isso eles não quiseram ir. Continuaram no sanatório a tentar se curar. Em 2001, Tina e Charlie compraram Waverly Hills com o intuito de fazer um local de turismo fantasmagórico e deu super certo. O local está aberto até hoje com vários e vários visitantes por ano. E aí, vocês têm coragem de visitar o sanatório Waverly Hills? Espero que vocês tenham gostado, gente. Não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E Happy Halloween!